Amém, gente? Vamos lá. Então, como foi anunciado hoje nas redes aí, nós vamos começar uma série de mensagens hoje com o tema A Tempestade. E eu creio que o Senhor vai falar intensamente nos nossos corações. Nesses próximos 3 sábados falaremos sobre a tempestade. Dentro desse fenômeno da natureza acontecem 3 momentos específicos. Presta atenção em mim aqui, diga 3 momentos. Diga 3 momentos. Acontece o antes, o durante e o depois da tempestade. E em cada final de semana nós vamos falar sobre um momento específico e o que devemos e o que não devemos fazer nesses momentos. O propósito dessa série é que você tenha consciência que toda tempestade dá sinais para acontecer, que toda tempestade pode ser vencida e o seu fim deve ser celebrado. Amém? E hoje, como primeira mensagem, o tema é a previsão do tempo. A previsão do tempo indicava que ia ter chuva, entendeu? Esse é o tema que eu quero tratar com você nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez para a gente orar. Coloque sua mão no seu coração, se você pode, por favor. Jesus, nós chamamos, Pai. Ô Pai, como é maravilhoso estar na Tua casa, Pai. E nós pedimos por misericórdia, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Nós queremos ser ministrados pelo Senhor. Nós queremos, Pai, ser tocados, transformados e restaurados pelo Senhor nessa noite. Por isso que o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos possam estar abertos e sensíveis para receber aquilo que o Senhor quer ministrar neste lugar, Pai. E que o Senhor venha crescer neste lugar e que eu venha diminuir. E que o Senhor me esconda atrás da Tua cruz, para que o Senhor venha falar neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, significado de previsão: o que se faz antecipadamente, antevisão, o que se realiza com antecedência e que poderá ocorrer futuramente. Diga futuramente. Ficou claro para você que essa primeira mensagem nós vamos falar sobre o momento antes das tempestades. E essa série nós vamos basear no texto de Mateus, capítulo 8, verso de número 23 ao 27, que diz assim: em seguida Jesus entrou no barco. Diga, entrou no barco. E seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta. Diga, tempestade. Com ondas cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Diga, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. E os discípulos ficaram admirados. Quem é este, o homem, diziam eles, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eita! Aleluia! Eu sei que você já ouviu esse texto, é muito conhecido, já deve ter ouvido essa história. E eu quero me basear hoje para falar com você do momento antes da tempestade, nesse texto, e em alguns outros momentos também de tempestades que nós vemos na Bíblia. Eu quero tirar algumas lições com vocês. E nós vamos dividir este antes em 2 partes. Diga, 2 partes. Isso. Primeiro nós seremos como os discípulos. Vocês viram aqui no texto que os discípulos entraram no barco junto com Jesus. Amém? Então, primeiro nós seremos os discípulos. E depois nós seremos o barco. Porque eles entraram no barco. Participa comigo aí para você não dormir. Que está tão fresquinho e tal, que de repente você vai encostando a pessoa do lado assim, vai só, tá. Entendeu? Então, primeiramente, como discípulos, na tempestade nós precisamos de, primeiro ponto, ter um barco. Ah, mas isso é óbvio, pastor. Ter um barco, um lugar. O texto diz: em seguida Jesus entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é o seguinte: qual tem sido o seu barco ou lugar que você está antes da tempestade acontecer? Existem inúmeras opções. Você pode estar se lamentando nas redes sociais, você pode estar na presença de Jesus, você pode estar fugindo da igreja, você pode estar junto com o corpo de Cristo, você pode estar numa célula, você pode estar num baile, você pode estar num rock,
você pode estar bebendo, você pode não estar bebendo, você pode estar lendo a Bíblia. Existem inúmeras possibilidades do lugar que você vai estar, vocês estão me entendendo? Antes de acontecer a tempestade. E entenda uma coisa muito importante, filhos. O lugar que você escolhe estar antes da tempestade influenciará como você irá passar por ela. Por que o antes é muito importante, pastor? Porque o antes vai mostrar aquilo que você vai viver lá no futuro. Se você viver um antes bom, o seu futuro provavelmente vai ser bom. Agora, se você viver um antes difícil, complicado, fora do propósito, o seu futuro vai ser de consertos. Como assim de consertos? Não tem aquela pessoa que vive consertando o que faz de errado? Essa não pode ser você. Você não pode viver uma vida de desculpas. Tem gente que vive pedindo desculpa, vive pedindo perdão. Ah, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que pedir perdão, confessar. Sim, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que confessar e deixar. Tem gente que quer o pecado tão pertinho, ama tanto o pecado. Em vez de cantar em teus braços é o meu descanso, canta no pecado é o meu descanso. É sério. De repente você vai assim, misericórdia, queima Jesus, queima. Não. Mas quando você está pecando é tão bom, não é? Se pecado fosse ruim, ninguém pecava, irmão. Se pecado fosse giló, ninguém estava pecando, não tinha nem igreja. Quem gosta de giló aqui? Aí, ó, 3 pessoas que não estão batendo bem ainda, mas não tem problema não, Jesus vai mudar vocês, entendeu? Pecado é bom. E você lembra de algo que a gente falou semana passada? A gente falou sobre base. A base vem antes. Ou seja, quem não tem base desmorona na hora que vem a tempestade. Não adianta você querer firmar em lugar que você não tem o antes, que você não está no lugar certo. Você imagina se viesse a tempestade que acontecesse, que aconteceu lá nos discípulos, tudo isso, e eles estivessem de caiaque. Você acha que ia suportar? Ia. Ah não, mas Jesus ia estar junto, tal, aquilo outro. Mas Jesus sabia que tinha que estar num barco. Para atravessar ali o mar, ele precisava estar num barco. Ele precisava estar no lugar certo. E que bom que você está aqui nessa noite, porque você escolheu o lugar certo para estar. Que bom que você está aqui. Esse é o primeiro ponto, para você viver antes da tempestade. Uma outra coisa para você aprender. Uma outra coisa que os discípulos tinham que saber antes da tempestade. Lembra que agora nós somos os discípulos, amém? Saber que a tempestade é inevitável. João 16:33 diz: aqui no mundo vocês terão aflições. Ou seja, vira para o seu irmão e fala assim: a tempestade é inevitável. A questão nunca será se ela vai acontecer ou se ela não vai acontecer. A questão é o seguinte: é quando ela vai acontecer. Quer dizer então que você está sendo um profeta do caos, Macoré. Você fala aí para a gente ser profeta da esperança, para a gente ser isso, para a gente usar a palavra, tal, aquilo outro, mostra de ondinha, pá. E aí você quer falar que a tempestade é inevitável, que a gente não sabe que onde ela vai acontecer, que a gente não tem que saber se ela vai ou não acontecer, a gente tem que saber quando vai acontecer, sim. Sabe por quê? Não é uma palavra de caos, é uma palavra de alerta. Porque é muito melhor você suar muito no treinamento do que você sangrar na hora do jogo. Vocês entenderam isso? É muito melhor você se preparar antes do que quando entrar na tempestade você fraquejar. Tem aí a onda aí de jogos online. Não tem? Um monte aí. Tinha uma galera lá em casa lá hoje falando de um jogo lá, que eu não sei como é que é o nome. Como é que é o nome do jogo? Quê? LOL. Olha só o nome do jogo. LOL. Yeah. Aí estavam combinando lá, pô, depois do salt, vamos pegar o celularzinho, tá? Celularzinho, tá? Online. Mas eles estão combinando, não é porque eles vão jogar a primeira vez, porque se tiver algum deles que vai jogar a primeira vez, vai fazer o que hoje? Passar vergonha. Por quê? Porque eles estão se preparando. O que eles querem é ganhar.
Essa semana um discípulo meu, não vou falar quem é não, mas acho que vocês vão descobrir. Ele postou lá uma figurinha lá que ele ganhou, no CSGO. Entendeu? Aí, o Jonathan pegou, eu falei o nome dele. Ele só ganhou aquela figurinha porque ele tá jogando CSGO há um tempo. E eu aqui, eu não tenho problema de você jogar jogo online não, tá? Eu tenho problema quando você troca Deus por jogo online. Então você tá aqui porque você não tá trocando. Entendeu? Amém. Não tem problema nenhum, gosto. Não sou tão assim inteirado como vocês estão agora. Eu sou da época ainda do Play 2 ainda, tá? Eu gosto de PES, essas coisas assim. Quem não sabe, PES é futebol. Mas há uma preparação. Quem que estuda? Faz faculdade, alguma coisa, escola, tal, legal. Quando você vai apresentar um trabalho na escola ou na faculdade, você tem que se preparar antes. Para quê? Para não passar vergonha, igual você já deve ter passado uma vez na sua vida. De chegar lá, o grupo é de 4 pessoas, 3 fizeram o trabalho e você foi aquele que não fez. Quem é da época aqui? Nossa, eu estou muito velho, meu amor. Quem é da época aqui do cartaz, da cartolina que você levava? E a cartolina, ela era um resumo do trabalho. E eu, como não era muito crente, porque eu já tive uma época que eu não era muito crente, tá? Eu me converti depois de um tempo. Eu me converti mesmo com 15 anos. Que eu tive meu encontro ali com Deus e tal. Antes eu ficava brincando. Igual muita gente de repente fica brincando. Mas ainda bem que Jesus não voltou na minha época. Pode ser que Jesus volte na sua. Eca, credo. Foi mal. Aí, tem lá a cartolina. E a cartolina é um resumo do trabalho. Então, se o cara não se preparou no trabalho, o cara chegava antes, olhava aquela cartolina e falava assim, estou mandando. Só que aí, o inimigo é astuto. Ele pegava a sua professora ou seu professor e pegava você como bode expiatório. Para quê? Para responder as perguntas. E ela perguntava tudo, menos o que estava na cartolina. E acontecia o quê? Você passava vergonha. Se você não se prepara, você vai passar vergonha. E se você não se prepara para enfrentar as tempestades da sua vida, quando ela vier, você vai afundar. Ou quando ela vier, você vai ficar remando e não sair do lugar. Porque tem gente que às vezes não afunda, Lucas. Mas tem gente que vive tão aéreo ou tão desconexo de Deus que não sai do lugar. E eu quero repreender esse espírito de parada. Eu quero que vocês voem, eu não quero que vocês só saiam do lugar, eu quero que vocês voem em nome de Jesus. Mas entenda uma coisa, a tempestade ela vai acontecer. E ela pode vir para poder querer parar você, ou afundar você. Então você tem que entender o seguinte, é inevitável a tempestade, amém? Como discípulo você tem que entender, a tempestade é inevitável, ou seja, eu preciso me preparar antes. Eu preciso sangrar. Quando eu digo suar, eu preciso suar tudo antes. Por quê? Porque na hora que chegar o negócio eu não vou sangrar nada. Eu não vou passar vergonha. Eu não vou afundar. Eu não vou parar. Por que muita gente se desvia? E às vezes coloca a culpa em Satanás. Mas a culpa não é de Satanás sempre não, tá? Como assim a culpa não é de Satanás? A culpa nem sempre é de Satanás. Como assim? De repente você toma uma posição com Jesus, se converte mais ou menos, aí sabe o que você faz? Você quer começar a pregar para as pessoas, aí você quer começar a ir em lugares, ou pregar para pessoas, que são pessoas difíceis, pessoas que têm um pensamento forte, pessoas que têm um conhecimento, e aí quando você vai falar de Jesus para ela, você não tem conhecimento, você não tem o Espírito Santo, você acha que você se converteu. Aí quando você prega para ela que prega para você sair de onde você está. Você entendeu o que eu falei? Não foi confuso, porque de repente você está achando, não entendi nada. É isso que acontece. É o que? É quando uma pessoa despreparada, que não se converteu, ela quer entrar dentro de um ringue, e ela quer lutar algo que ela não se preparou antes. E aí vai acontecer o que com ela? Ela vai fracassar. É a mesma coisa, eu não estou apto para poder cuidar da vida do Lucas. Eu não consigo nesse momento. Estou colocando exemplo, tá? E aí o Lucas passa por um problema sério. E aí eu vou tentar cuidar dele.
Mas se eu não estou preparado, se eu não estou com uma vida aos pés do Senhor, o problema dele acaba sendo o meu problema, e a gente vai, e um abismo puxa o outro, a gente vai junto pro buraco. Então vira para o seu irmão e fala assim, ó, se prepare. Porque a tempestade é inevitável. Amém? São duas coisas para os discípulos. Na segunda parte nós seremos o barco. Diga, eu sou o barco. Canta comigo assim, ó. O vento balança meu barco. Ó, o pessoal conhece, hein? O medo me cercou e quis me afogar. Cadê o show, hein? Filho. Ó, o pessoal sabe tudo mesmo, vai lá. Por isso estou. Isso. Tá bom. Ótimo, parabéns. Você viu? Deixa eu fazer um parênteses aqui que eu não me segurei. Você viu quando começou alguém aqui bater uma palma? Você viu que alguém fez assim, ó? O vento passou. Tem música que não serve pra palma não, tá, gente? Tá? Tem música que é só pra curtir a vibe. Mas vamos lá. Agora você é o barco. E eu quero entender você precisa entender que ele representa a sua vida. E como barco nós precisamos de sermos fortes para suportar a tempestade. Repete comigo isso daí. Sermos fortes para suportar a tempestade. Gênesis 6, 14 a 16 diz assim: construam uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubram com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura, 13,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Por que eu quero falar isso para vocês? Porque não poderia ser um barco qualquer que Noé poderia construir naquela época. Esse texto fala sobre a arca de Noé, que ia suportar o dilúvio. Precisava ser uma embarcação forte. Diga forte. Diga forte. Precisava ser algo que aguentasse a pressão da água, o tempo que eles iriam ficar ali velejando, né, vamos dizer assim. Tudo que iria acontecer deveria ser um lugar amplo, porque todo tipo de animal, iria entrar 7 pares, 7 casais de animais puros e um casal de animal impuro. Não era um casal de cada um não, tá? Se você já leu o texto, 7 casais. Ou seja, era animal. Pensa em todos os animais que tem aí, todos. Todos entraram, menos quem? Menos quem? Peixe, gente, porque era água, podia nadar. Ou você acha que Noé fez um aquário lá dentro? Noé pegou. Você não vê na Bíblia Deus falando bem assim: construa a parte de vidro, você botar os peixes lá dentro. Faltou cartolina agora, hein? Tivesse a cartolina para mostrar o resumo para vocês da mensagem. Mas entenda o seguinte aqui: o barco tem que estar em condições ideais para suportar a tempestade. Como você está se precisar agora enfrentar uma tempestade? Como é que você está agora? Se Deus falar bem assim, ó, mostrar para você, a partir de amanhã a chapa vai esquentar. Você está preparado? Você está firmado na rocha? Ou, quando a tempestade vier, você já vai mandar mensagem para o seu discipulador, para o seu líder de ministério, para o seu líder de célula: ei, estou largando tudo, estou saindo, estou fazendo isso, estou fora, estou isso. Interessante o seguinte, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, com muito amor e carinho. Presta atenção. Quando acontece algum problema, as pessoas largam ministério, célula, igreja, discipulado, não largam trabalho, não largam escola, não largam faculdade, não largam de casa.
Por que você larga das coisas de Deus? Sabe por que você larga das coisas de Deus muitas vezes? Porque a sua prioridade está aqui na terra, a sua prioridade não está no céu. Então cuidado, porque se você pensar nas coisas muito de baixo, é aqui que você vai ficar. E eu estou falando isso com muito amor, tá? De repente você acha assim, uma paulada. A Bíblia está falando isso. A Bíblia fala, pensai nas coisas que são do alto. A Bíblia fala, se você não pensar nas coisas que são do alto, quando... Eu estou parafraseando, tá? Você vai ficar aqui embaixo. E aqui embaixo não é o lugar que Deus quer que você fique, amém? Amém? Ó, não fica despreocupado, gente. Tá chovendo agora, deixa chover. A gente fica aqui até meia-noite, não tem problema não. Entendeu? Tem mensagem para isso tudo? Não tem não, mas tem louvor. Bota o louvor aqui, ó, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Você não gosta de ouvir lá aquelas músicas de 50 minutos? 25 minutos? O cara fica... Ei, oh, chan, chu, che, não gosta? Aí o cara quer... Aí tem 15 minutos de louvor na igreja, o cara senta. Ai, cansado. Por quê? Ai, joguei muito LOL hoje. Mas vamos lá. Neste ponto, tem algo interessante sobre ser forte. Tem um ditado que diz assim: está fazendo tempestade num copo d'água. Pode ser que por você não ter preparado o seu barco, um simples sopro ou um chuvisco, você já começa a ver como tempestade na sua vida. Vai ver o problema que está acontecendo, não é nem tão grande assim. Mas o seu barco está tão lenhado, tão errado, tão quebrado, que se alguém jogar um pouquinho de água nele, ele já desmonta todo. Por quê? Porque o seu barco não está preparado para a tempestade que você iria viver. E nós estamos aqui o quê? Todo salto. Se prepare, se prepare, se prepare. Viva em santidade, viva assim, viva assim, viva assim. Nós vamos ter uma outra série de mensagens daqui a pouco. Não posso falar ainda não o nome, mas é incrível, incrível. Já está pronta, entendeu? E vai mexer com você. Essa eu estou falando de outra, né? Mas essa outra vai pegar você. Essa também, mas a outra vai pegar você, vai balançar por dentro assim, ó, para ver se você presta mesmo, entendeu? Se não prestar, meu amigo, vai ter que prestar. Vira para o seu irmão assim, ó, se você não prestar, vai ter que prestar. Aí vamos lá. Ou seja, você pode estar fazendo tempestade num copo d'água. Eu nunca menosprezo o problema das pessoas. Como assim? Porque eu não sei qual é a situação que ela está passando, eu não sei como é que ela é muitas vezes. Então, de repente, algo que é muito difícil para você, não é difícil para mim, mas algo que é difícil para mim, é fácil para você. Algo que me emociona, eita, me emociona, não emociona você de repente. Eu fiz uma postagem lá, ontem a minha esposa fez uma surpresa para mim, me mexeu comigo, cara, entendeu? O aniversário dele ia ser de um personagem de desenho e tal, aí fomos lá buscar o bolinho, aí eu vi super filha, ela falou, é um negócio para você. Aí a Rebeca quase contou a surpresa toda, porque ela quase soltou tudo. Aí quando eu cheguei em casa, tinha lá uma camisa, super pai. Aí você fala assim, que brega, né? Vai ter filho para você ver se vai ser brega. Quando eu olhei aquela camisa e olhei ele de super filho, eu falei, comecei a suar pelos olhos, porque homem não chora, homem sua pelos olhos. E eu fiquei emocionado. E eu fiquei agradecendo ela depois, e ela, nossa, só isso, né? E foi, para mim foi interessante. Então o que eu estou querendo dizer? Cada um é cada um, diga, cada um é cada um. Ou seja, cada um prepara o barco da maneira que tem que preparar. Só que você tem que preparar. Você tem que deixar o seu barco forte para aguentar a tempestade. E quer ver uma coisa interessante, que de repente não tem muito a ver com o que a gente está falando agora, mas só para poder você entender. Quando o barco está fraco, ele não suporta nenhuma tempestade, mas também não suporta um dilúvio de bênçãos. De repente aquilo que Deus quer fazer para você voar, para você fazer, aonde Deus quer te levar, Ele não está conseguindo porque o teu barco é muito fraco. O teu barco só consegue ali, como é que é o nome daquela pedra que tem ali na Praia da Costa? Aqui o pessoal vai a nado. Como é que é, Elton? Peixoto. De repente seu barco é tão fraco que chega só ali no Peixoto. Mas Deus quer que você chegue lá na África. Entendeu?
É sério. Mas o barco tem que ser forte. Mas como que eu fortaleço esse barco? Aí, meu amigo, você pode pegar todas as mensagens aí, ó, que a gente sempre fala: relacionamento, santidade, vida com Deus, comunhão com o corpo, participar de uma célula, fazer a diferença onde você estiver. E aí você vai fortalecendo o seu barco. Aí de repente você começou como um caiaque. Você entrou na igreja, você era um caiaque, entendeu? Ou você era até uma prancha só, nem um caiaque. Aí você pegou uma prancha. Não tem problema, da prancha você vai para um caiaque. Eu não vou saber levar o negócio, né? Porque eu não sou muito marítimo, né? Do caiaque você vai, vou para cima já. Você vai para um barquinho pequenininho, aquele barquinho que você vê lá em Itapuã ali de pesca. Aí do barquinho você vai para um jet ski. Aí do jet ski você vai para uma lancha. Aí de uma lancha você vai para um cruzeiro, entendeu? Aí no cruzeiro você vai para aqueles navio cargueiro, não tem? Aí do navio cargueiro você vai para aqueles navios da Petrobras, não tem? Que é enorme, aquelas bases que eles fazem. Aí tem aqueles navios também que você vê nos filmes, que é para pousar avião, tal, jato. Deus quer fazer isso com você. Deus quer fazer você galgar níveis, para que você fortaleça ainda mais o seu barco, para que você vá mais longe. E você precisa fazer isso. Sabe por quê? Deus não te chamou para viver uma vida medíocre. Como assim? Deus não te chamou para viver na média. Deus chamou para você ir em lugares mais altos. Sabe, nós começamos uma série de mensagens na terça-feira, na reunião da família. Você precisa participar. Pobreza, riqueza e prosperidade, baseado no livro do Chris Vallotton. E é uma mentalidade que nós precisamos ter, que Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente viva coisas extraordinárias. Sabe, os judeus, eu estava até conversando com um discípulo essa semana, num livro que eu estava lendo, Metanoia, e ele fala da história dos judeus, que os judeus na Segunda Guerra eles se dispersaram, tiveram que sair lá de Israel, por causa da perseguição e tal, e alguns judeus foram para os Estados Unidos, e hoje, eles são mais de, eu não vou saber lembrar tudo, mas eles são mais de 30% dos professores das principais universidades dos Estados Unidos. 25% dos ganhadores do prêmio Nobel dos Estados Unidos são judeus. Eles são 1/3 dos multimilionários nos Estados Unidos. Eu não estou querendo dizer que Deus quer que você seja rico, mas também. Mas eu estou querendo dizer que os judeus, eles entenderam aquela palavra que Deus ia prosperar eles. Ou seja, a sua mente não tem que ser mente de prancha, não tem que ser mente de caiaque, a sua mente tem que ser mente de cruzeiro. Mente de barco grande, de barco forte, de barco que vai vencer, de barco que vai atravessar a tempestade. Então se fortaleça, viva aquilo que o Senhor tem para você viver. Tem gente que está perdendo a oportunidade. Ei, Deus falou com você sobre isso, isso e isso, e você está parado. Anda, começa a fazer, começa e vai para cima. Eu falei aqui antes, a gente quer transformar essa cidade, a gente quer transformar a cidade de Cariacica, a Grande Vitória, o Estado do Espírito Santo, mas nós precisamos de gente para poder sair daqui, um avivalista dessa geração. Sabe por quê? Porque eu tenho um ministério, dentro dos 5 ministérios, um dia eu vou pregar sobre isso aqui. Se você quer conhecer mais sobre os 5 ministérios, o livro Cultura da Honra, fica uma dica aí para você poder ler. Mas eu tenho um ministério dentro dos 5. Só que eu não tenho todos. Sabe por quê? Porque eu faço parte de um corpo de Cristo. E aí eu tenho um, o Lucas tem outro, a minha pastora tem outro, a Rebeca tem outro, o Marcelo tem outro, o Daniel tem outro, o Luiz vai ter outro, a Larissa vai ter outro, o Carlos vai ter outro. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos juntar. Aí nós vamos mexer. Sabe por quê? Quando a gente sair nas ruas, aí você vai ter um cara que é apóstolo, que ele vai expandir. Aí você vai ter um cara que é profeta, que vai trazer revelação do céu. Aí você vai ter um cara que vai ser mestre, que vai traduzir aquilo que o profeta falou. Aí você vai ter um cara que vai ser pastor, que vai abraçar. Aí você vai ter um cara que é evangelista, que fala de Jesus o tempo todo. Aí sim, a igreja vai romper. Se fortaleça, vá para cima. Você é muito melhor do que você é agora. 2022, você tem que ser melhor do que você é agora em 2021. Você está falando em 2022 já, irmão, se Jesus não voltar, a gente tem que ficar planejando, tá? Ah, mas você não quer que Jesus volte? Quero. Claro. Mas Jesus não fala bem assim, ó, eu vou voltar 1 hora, então não precisa se planejar para nada. Pelo contrário. Pelo contrário.
Entenderam aí? Então diga para o seu irmão, precisa ser forte, mano. E uma segunda coisa para o barco, e eu vou fechar com essa aqui. Essa daí foi muito fraca, tem que ensaiar para a semana que vem. É que vocês estão com medo da chuva, já parou de chover, tá? Era só para dar abertura na série de mensagens. Você viu? Deus tem um negócio com a gente aqui, gente. Entendeu? Deus tem um troço com a gente aqui, você tem que acreditar nisso, que Deus tem um troço com o Estado do Espírito Santo. Eu já falei isso daqui outra vez, eu acho. Mas fechou a igreja em todo o Brasil. Aqui o único lugar que ficou liberado, ficou liberado abrir igreja. Sabia disso? Não teve um estado no Brasil, isso eu posso te comprovar. Pode ter sido cidade que ficou liberada, mas não teve um estado que não teve uma cidade que foi barrada a igreja. Aqui no nosso estado nenhum lugar foi barrado, porque o governador disse que podia abrir. Deus tem um negócio com o seu estado, pombas. Eu fiquei lá 2 anos lá em Araçatuba, eu e minha esposa lá, vivendo daquilo que Deus tinha lá naquele lugar, recebendo daquele lugar, e Deus mandou a gente voltar para cá. Sabe por quê? Porque Deus tem algo com a gente aqui, e Deus tem algo com você aqui, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Nós vamos ser referência para esse Brasil, irmão, de honestidade, de segurança, de avivamento, em nome de Jesus, amém? Uma segunda coisa, e nós como barco precisamos critério para entrar no barco. Essa vai pegar um pouco pesado. Jonas 1,15 diz assim: depois os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Qual o critério para entrar no barco que é você? Qual o critério para entrar na sua vida? Qual o critério que você estipula para as pessoas poderem fazer parte da tua vida? Para as pessoas poderem andar ao seu lado? Qual o critério que você usa para poder caminhar com pessoas? Será que você é uma pessoa que usa o critério do dinheiro? Quanto mais dinheiro ela tiver, eu vou andar com ela. Será que você usa o critério da beleza? Só ando com gente bonita. Sou muito feio, então tenho que andar com gente bonita. De repente você fala isso. Será que seu critério é: eu só ando com gente que joga bola? Qual o critério que você tem? É interessante porque você vê lá no texto, no livro de Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas, né? Ele foi engolido lá por um grande peixe. Ele tinha que ir para uma cidade, e ele não quis ir para a cidade. E ele pegou um barco para ir para outra cidade. E aí quando ele estava nesse barco, começou uma tempestade. E aí os marinheiros lá tentando vencer a tempestade, nada dando certo, começaram a jogar a carga no mar, para poder deixar o barco mais leve. Jogaram, e aí Jonas chega, parafraseando para vocês, vira para os marinheiros e fala assim: então, deixa eu contar uma parada para vocês. Eu não era para estar aqui não. Eu era para estar indo para outro lugar. Aí no primeiro momento os marinheiros falaram bem assim: não, beleza. O problema é seu. De repente você fala isso. Aí a tempestade começou a aumentar. E eles falaram bem assim: nós vamos naufragar. E aí Jonas pegou, se apresentou, e eles pegaram bem assim: nós vamos ter que jogar você no mar. E automaticamente, quando eles pegaram Jonas e jogaram no mar, a tempestade cessou. Tem muito Jonas na sua vida querendo afundar o seu barco. Mas Jonas foi transformado, ficou 3 dias lá no grande peixe lá, e depois ele foi para Nínive e pregou, e a cidade foi convertida e tal, amém. Foi demais. Mas se aqueles marinheiros não tivessem jogado ele para fora do barco, o barco teria afundado. E aqueles marinheiros aceitaram ele. Eles não tiveram critério. Eu sei que nós falamos muito sobre relacionamento aqui, mas entenda uma coisa: se Deus repete muito algo para você, tem 2 respostas para isso. Diga 2 respostas. Pode ser que Ele queira que você ministre isso a alguém, na vida de alguém, por isso que você fala muito de relacionamento. Ou, esta que é quase sempre a resposta, Ele quer alertar ou tratar o seu coração nessa área.
Porque nós vivemos uma vida de relacionamentos. E muitas vezes você não tem critério. Quando eu digo critério, não é que você vai menosprezar ou ter preconceito com as pessoas. Não estou falando isso. Quando eu digo critério, eu digo que se você caminha numa direção, quem anda com você tem que caminhar na mesma direção. Se você caminha e você quer viver coisas grandes em Deus, você tem que caminhar com pessoas que queiram viver coisas grandes em Deus. Você faz parte da família Vida e Paz, amém? Se você não faz, seja muito bem-vindo, que essa aqui já é a sua casa. Você não tem como andar com alguém que senta o porrete, vou falar porrete, na igreja, na família Vida e Paz, ou na igreja do Senhor. Por quê? Porque você faz parte dela. Então se ele está falando mal, ele está falando mal de você. De repente você acha bem assim, não, ele está falando mal de fulano. Fulano é assim mesmo. Não, ele está falando mal da igreja. Nós somos a igreja, todos nós. Então se ele fala de um, ele está falando de todo mundo. E outra coisa, ele está falando da noiva de Cristo. Eu, se fosse você, não se metia com isso não. De repente você quer começar a namorar com alguém e você quer viver coisas extraordinárias em Deus. Você gosta de passar o final de semana todo na igreja, vindo no Salt, participando das celebrações, entendeu? Estando em célula. Isso é um prazer para você. E aí você quer se relacionar com alguém e essa pessoa não tem esse mesmo prazer, ela gosta mais ou menos. Aí você não estipula um critério. Sabe o que você faz? Você anda com ela, aí você se relaciona com ela. A probabilidade de você trazer ela é muito menor do que a probabilidade dela levar você para fora, dela te empurrar para fora. E nós vamos parar com esse negócio também. Porque e todo final de semana na igreja a gente tem vida, né? Tem vida melhor que essa? Vai fazer 29 anos semana que vem que eu vivo na igreja. E meu filho, que deu uma saidinha agora que começou a chorar, entendeu? Mas a mãe e o pai dele são meio doidos. Já trouxeram o menino para a igreja, já está vindo direto. E deixa eu falar um negócio para você. Ele ama a igreja. Ama a igreja. Em casa, muitas vezes, ele está... traz ele para a igreja, pode estar tocando aqui. E ele fica assim, ó, admirado. Ele tem que aprender que esse lugar é melhor mesmo. Mas a casa é muito boa. Tem tempo de descanso? Tem tempo de descanso, tem sim. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você precisa ter um pouco de critério para as pessoas começarem a participar da tua vida. Porque deixa eu falar um negócio para vocês. Quem não é criterioso para que as pessoas entrem na sua vida, não pode reclamar quando na tempestade ficar sozinho. Eu vou repetir. Quem não é criterioso para que as pessoas entrem na sua vida, não pode reclamar quando na tempestade ficar sozinho. Na hora que a chapa esquentar, aí você vai ver quem quer te levar para o alto mesmo. E no momento da dificuldade, recorra a alguém. Alguém que você pode contar. Você precisa ter alguém. De repente você fala bem assim: sabe por que eu não estou muito firme na igreja? Porque eu passei por um problema e ninguém me ajudou. Sabe por quê? De repente, porque ninguém sabia. Mas eles tinham que saber. Aqui não tem mãe de nada. Às vezes Deus mostra, às vezes você que tem que falar. A palavra diz que nós devemos chegar a alguém. Ou seja, não coloque a culpa nas pessoas, coloque a culpa no seu orgulho. Porque sempre que alguém procura, a gente vai poder tentar ajudar da melhor forma possível. Mas você precisa ter critério para saber quem você vai procurar. Porque se você procura uma tranqueira, você vai ficar uma tranqueira igual ela. Se você não é criterioso para as pessoas, seja criterioso no seu rol de amizade. Amigo você tem que contar no dedo. No dedo. Minha melhor amiga, sem sombra de dúvida, amiga é minha esposa. Se for falar de homem, meu melhor amigo é meu pai.
Meu filho já está caminhando isso daí. Já conversa comigo com força. Conversa. Eu não entendo nada, ele não entende nada que eu estou falando. Mas a gente conversa. Entendeu? Selecione. Veja. Tenha critério. Pode ficar de pé, por favor. Eu estou acabando. Tenha critério. Cuidado. Você que tem 15, você que tem 20, você que tem 30, você que tem 40, você que tem 50, você que tem 60, 70, 80, sei lá quantos anos você tem. Escolhas vão determinar aquilo que você vai viver no seu futuro. Escolhas vão determinar se você vai passar por a tempestade ou não vai passar. Presta atenção numa coisa muito importante. Os discípulos só venceram aquilo tudo. Sabe por quê? Porque tinha alguém no barco que estava dormindo. E por que ele estava dormindo? Semana que vem nós vamos saber. Agora, igual série, né? Aí congela a cara assim, ó, pode congelar e bota preto e branco, né? Mas olha só, nessa primeira mensagem eu quero que você entenda a importância do pré, do antes. Muitas coisas na sua vida nós vemos a importância do antes. A gente já falou no esporte. Para cantar, se eles aquecerem a voz antes, vai ficar igual uma porcaria aqui quando der a segunda música. Ele não ia conseguir fazer. Então me tira o medo, que ele deu um gritinho aqui, não tem? Ele faz essas coisas de vez em quando, para aparecer. Brincadeira. Se ele não ficasse lá naquela sala, tal, não saía. Se ela não fizesse, quando ela fosse, fica fazendo aquele negócio, entendeu? Se o menino não treinasse em casa, a guitarra, na hora, parece que pisou num gato. É sério. E eu gosto sempre de ratificar isso, tá? Eles não ganharam nada para estar aqui, tá? Ganharam nada. Só a graça de Deus. Agora, valor. Um dia vocês vão ganhar, em nome de Jesus. Se vocês têm esse desejo no coração, eu declaro que vocês vão ser integrais para aquilo que Deus chamou vocês no ministério. Essa é a palavra que Deus mandou dar aqui agora. Mas olha só. Nessa noite pode ser que seja tudo bem com você. Mas lembre, a tempestade é inevitável. Você pode ter acabado de passar por uma, mas pode vir outra. E eu não estou querendo dizer tipo assim, pastor, mas que coisa, acabei de vencer uma. Pastor, acabou o Covid agora e já chegou outra doença. Meu Deus. Mas sabe o que o Covid fez? Então, enaltecendo o Covid, pelo amor de Deus, tá, gente? Nós perdemos uma pessoa muito querida hoje. Hoje não, essa semana, de uma igreja amiga nossa. Deus levou ele para casa. Mas o Covid, para muitas pessoas, fez colocar a mão na consciência. E é interessante que a palavra de Deus diz que há mais festa num velório, mais alegria num velório do que numa festa. Sabe por quê? Porque quando é tempo de luto, quando é tempo de sofrer, entendeu? É aí que os fortes se levantam. É nesse tempo que nós estamos passando turbulento, que é uma tempestade que nós estamos vivendo, sim. É nesse tempo que se levantam esses barcos que estão aqui, ó, para poder mexer, influenciar, orar pela vida de pessoas. Ah, mas eu orei por fulano e fulano não foi curado. Ore pela família dela. Ah, fulano está no hospital, Marco Aurélio, está nas últimas, ore para ele ser curado. Ah, mas ele nem aceitou Jesus, então ore para ele aceitar Jesus. Ore para ele se render aos pés de Jesus. Porque tem um negócio muito importante. Cristão, servo do Senhor, não morre, volta para casa. Mas fique atento, diga, fique atento. A tempestade, ela dá sinais. Não tem aqueles mar de roça que quando muda o cheiro do lugar, ou quando vê uma nuvem lá, fala bem assim, ixi, vem chuva aí. Ao vento, como é que mudou? Na maioria das vezes erra. Mas a tempestade, ela dá sinal muitas vezes. Então esteja preparado. Sabe, eu quero muito que a partir de hoje
você entenda que as tempestades irão acontecer, mas você estará no lugar certo, do jeito certo e com as pessoas certas.